eu quero receber também aqui Matheus Falivene, que é doutor em Direito Penal, que já conversou várias vezes conosco para nos ajudar a entender todo esse momento e que agora está de volta ao nosso 3 em 1. Doutor, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Antes de perguntar exatamente sobre o julgamento, eu só queria saber a tua opinião sobre esse lance relacionado à anistia e sobre o argumento de que não se poderia anistiar alguém que teria cometido um crime contra a democracia. O que a Constituição prevê nestes casos e como funciona esse tipo de processo? Bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. O que acontece? Bom, a Constituição prevê a anistia como um mecanismo do Congresso Nacional, né? Então o Congresso ele pode decidir por anistiar crimes. Anistiar significa esquecer, né? Vem de amnistia, vem de esquecimento do direito romano. Então a ideia de anistia é você esquecer um crime que foi cometido e com isso se iniciar um novo momento da sociedade. Essa que é a ideia da anistia. O que acontece? Nossa Constituição prevê que o Congresso Nacional pode sim aprovar uma lei de anistia. A questão que se discute é essa questão da constitucionalidade ou não, se pode ou não anistiar um crime contra a democracia de direito ou não. Primeiro, a Constituição não proíbe que você anistie esse tipo de crime. Tá? Esse acho que é o primeiro ponto, não é uma proibição expressa. A questão seria uma interpretação principiológica daí. Eu acredito que não há proibição. Na minha visão, na minha interpretação, não existe essa proibição. Você não tem uma proibição de anistiar esse tipo de crime. A questão que ficaria, a discussão constitucional aí seria, a meu ver, sobre os chamados motivos determinantes, que é o quê? Que seriam os motivos que o legislador coloca no projeto de lei para levar essa anistia. E eu sempre falo isso, o legislador vai ter que tomar muito cuidado com essa questão da teoria dos motivos determinantes, porque dependendo daquilo que for colocado no preâmbulo, na parte ali introdutória da lei, de por que foi aprovada essa anistia, pode ser que o Supremo acabe depois dizendo que ela é inconstitucional. Então, colocar ali que quer anistiar por tal e tal motivo, tem que tomar cuidado, porque se fizer isso, pode acabar dando margem a uma discussão de constitucionalidade. Mas, a meu ver, a anistia em si, sozinha, não é proibida, não seria inconstitucional e poderia ser aprovada pelo Congresso Nacional, sim. Interessante, doutor. Aproveitando que a gente está falando em Constituição e já partindo um pouco mais agora para o julgamento de Jair Bolsonaro e de seus aliados, desse núcleo crucial que foi chamado pelo Supremo Tribunal Federal, uma dúvida que veio de nossos telespectadores e que eu acho interessante trazer numa primeira pergunta é a dúvida: o ministro Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República seguiram a Constituição para tocar em frente esse processo que está em andamento agora e que traz essas acusações contra, principalmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro? E eu te repasso essa pergunta: qual é a tua análise? Olha, há um debate muito grande, a meu ver, foram cometidos erros, sim, por ambos, tá? E uma questão até que foi debatida hoje pelos advogados, que é muito importante, não só nesse processo, mas em muitos processos pelo Brasil, é a chamada questão do princípio acusatório, do sistema acusatório adversarial. Porque os advogados colocaram o seguinte, falaram: o ministro Alexandre de Moraes participou muito da instrução, muito mais até do que o próprio Ministério Federal, do que o próprio Procurador-Geral da República. Isso é verdade, isso é um problema que não existe só no Supremo, mas muitos juízes fazem isso no Brasil, que é o quê? O juiz produz a prova para condenar um indivíduo e não o Ministério Público, que seria o órgão de acusação. Isso é chamado princípio, isso viola, na verdade, o chamado princípio acusatório adversarial. Por quê? O processo penal tem que ser uma briga entre acusação e defesa, e não o juiz participando. O juiz só assiste afastado. O juiz não deveria participar ativamente, a não ser para esclarecer algumas dúvidas que ele tenha. E nesse processo e outros, a gente vê que isso não acontece, que há uma participação efetiva do magistrado. Então, acho que esse é o grande ponto, né? Houve aí, sim, a meu ver, um erro no sentido de haver uma participação muito efetiva do Poder Judiciário na produção da prova da acusação. E isso, eu acredito que será discutido tanto em eventual recurso, se houver condenação, né, caso haja condenação, em eventual recurso, como até em órgãos internacionais, eventualmente, por o Brasil ser um país democrático, deveria adotar, sim, o sistema acusatório adversarial e o Ministério Público produzir essa prova, né? Produzir os depoimentos, ir atrás da prova e não o juiz fazer isso. Então, ao meu ver, sim, houve essa espécie de abuso, né, do sentido de violar o sistema acusatório. Doutor, sempre que o senhor vem aqui, o senhor sabe que a fila de pergunta é igual a fila do SUS. Então, vamos lá com o Alan Gani. Doutor Matheus, diante dessas fragilidades e outras que o senhor pode apontar, existe a possibilidade deste julgamento lá na frente ser anulado? Eu não falo de anistia, anulação mesmo, algo parecido que a gente viu com a Lava Jato? Boa tarde, Gani. Sim, existe uma possibilidade, porque assim, o que acontece? Quando você tem um julgamento que tem erros processuais, como é o caso,
em um julgamento que tem um componente político muito forte, como é o caso, como é o caso do Lula também, de certa forma, você acaba trazendo essa questão da mudança, por exemplo, de componentes do STF. Pode ser que daqui, por exemplo, caso haja condenação, tá? A gente não sabe ainda, né? Pensa-se que sim, mas supondo que haja condenação. Daqui 5 anos, por exemplo, mudou a composição do Supremo. Pode ser que essa nova composição pegue, analise o caso e veja erros cometidos e anule, por via de habeas corpus, por via de revisão criminal. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, muitas vezes o Poder Judiciário, o Ministério Público, tem aquela ânsia de punir, de correr atrás de uma punição sem respeitar o devido processo legal. E isso traz consequências no futuro e muitas vezes é a anulação do processo e algumas vezes até que levam a uma prescrição ou uma não condenação de alguém que deveria ser condenado, leva a uma injustiça nesse sentido. Então, às vezes, essa ânsia persecutória acaba levando a erros que levam a uma vantagem para aquela pessoa que deveria ser condenada. Eu não estou falando que esse é o caso, mas aqui exemplificando, né? E a questão aí é bem essa. Você tem erros que foram cometidos durante o processo, durante a investigação, que agora podem ser aí passados por cima, mas que podem ser discutidos no futuro. Inclusive, a defesa colocou uma questão hoje que é muito importante, que é a questão de acesso às provas, né? A questão da paridade de armas. Né? A defesa tem que ter acesso à prova. E aqui no Brasil, em todos os casos, ou em muitos casos, não só nesse caso do STF, mas em muitos casos, a defesa tem dificuldade em acessar as provas, em saber qual é a acusação, quais são as provas que a acusação tem. E isso é uma grande nulidade, porque isso é uma violação do devido processo legal. E com certeza essa questão, como a questão do princípio acusatório que eu falei, se houver condenação, vão ser discutidos no futuro, sim. Vai lá, Bruno Musa. Bom, vamos lá. Doutor, mais uma vez um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado, viu? Eu não sei se o senhor teve a oportunidade de analisar meu comentário anterior, que foi justamente desse looping que o Brasil encontra, onde a gente, basicamente, tudo que acontece é classificado como um golpe. De verdade, isso está extremamente cansativo, na minha opinião, até porque eu, do ambiente privado, aqui no mundo empreendedor de investimentos, é o que eu mencionei. O Brasil está literalmente parando e a gente vê isso com clientes falando, a economia real, eu quero dizer. Como que, juridicamente, a gente desata esse nó? Qual é o processo que você consegue ver que a gente consiga, de fato, desatar para transformar, independente do espectro político e ideológico, um país normal novamente? Bom, boa tarde, Musa. Bom, esse é um ponto excelente. O que acontece? É que a gente tem e eu vi o comentário anterior, a gente tem uma insegurança jurídica muito grande. Tá? O Brasil, o problema dele, não só no direito penal, mas em todas as áreas, é a insegurança jurídica, o que gera um custo, gera riscos, gera um problema para a atividade empreendedora, ou de todo mundo, na verdade. A questão aqui, falando especificamente do penal, né, que hoje está trazendo talvez o maior risco aí jurídico para o Brasil. Você tem que ter uma volta, primeiro, à legalidade, né, os juízes, os promotores têm que voltar a pensar que o direito penal é um direito legalista e não propriamente principiológico. Os princípios do direito penal só servem em favor do réu, nunca contra ele. E hoje têm sido usados contra os réus acusados, esse é o primeiro ponto. Então, primeiro, voltar à legalidade e depois os poderes, judiciário, legislativo, executivo, têm que entender o seu papel e o papel do outro. E acho que esse é um problema, né? Os poderes, especialmente o judiciário, começou a ter um ativismo muito grande, já há algumas décadas atrás, e começou a se entremear nos outros poderes. Esse ativismo levou os poderes a perderem sua forma. Então, você vê, essa discussão da anistia é isso. O Poder Legislativo tem essa prerrogativa, ele pode anistiar. Isso é previsto na Constituição. Isso, inclusive, faz parte dos sistemas de freios e contrapesos que criam a harmonia dos poderes. Então, o Congresso, se aprovar uma anistia, tem que ser respeitada essa anistia, ainda que a gente não concorde com o mérito dela. Mas como a gente tem um judiciário bastante ativo, pode ser que o judiciário fale, não concordo, não quero concordar, e entra naquela teoria que eu falei da teoria dos poderes determinantes, para falar, não, eu não concordo com esse motivo aqui que foi dado pelo Legislativo, então vou dizer que é inconstitucional. Mas, quer dizer, você acaba violando o papel do próprio Legislativo e acaba com isso tornando os poderes disformes. Então, acho que os dois pontos principais são esses, especialmente nessa questão penal. Primeiro, legalidade penal e segundo, os poderes entenderem quais são os seus papéis, quais são as suas prerrogativas e quais são as prerrogativas do outro. Vai lá, Piperno. Doutor, boa tarde. Doutor, na parte de ontem, a defesa do Mauro Cid fez questão de reforçar que em momento algum ele foi coagido, que ele não deu versões diferentes, ele fez
as denúncias dele e depois ele voltou várias vezes para esclarecer pontos, enfim, duvidosos, até entregando novos fatos, mas não que houvesse alguma contradição em relação à versão inicial. À medida em que o próprio denunciado, o próprio, enfim, delator, reforça que em momento algum houve coação, e eu imagino que ele saiba disso melhor do que todos os demais, isso não enfraquece um pouco o argumento das outras defesas, aquelas que porventura se utilizaram do argumento de que ele foi coagido e pressionado? Bom, sim, enfraquece. Se o delator, se o colaborador chegar lá e falar, não, fui coagido, isso facilita, né, a defesa anular a colaboração. Mas é lógico, o colaborador dificilmente ele vai dizer que foi coagido. Primeiro, porque ele tem medo de que seja anulada essa colaboração e ele passe a responder como réu comum. E segundo, o colaborador tem que entender que numa colaboração premiada ele é beneficiado, ele recebe benefícios. Então, para ele, muitas vezes é interessante que essa colaboração seja homologada e seja efetivada com o recebimento dos benefícios que ele vai ter, penais e processuais penais. Então, para o colaborador, é interessante manter a colaboração viva, fazer a colaboração ser válida. Então, geralmente, ou dificilmente, ele vai falar que houve uma coação. E daí acaba cabendo aos outros réus, digamos assim, no seu exercício da ampla defesa, tentar provar que houve ali uma coação, houve algum tipo de direcionamento da colaboração. É lógico, isso se prova por meios objetivos, é na prática muito difícil de se provar uma coação numa colaboração, porque... né, tem essa discussão, prender o investigado, prender a família, se isso seria uma coação ou não. Então tem uma discussão na doutrina, na jurisprudência, se seria ou não, até porque isso acontece em muitos casos, mas é lógico, o colaborador em si, ele vai sempre tentar manter a colaboração e dizer que não houve nenhum tipo de coação, e daí cabe às outras defesas tentarem provar que houve, e com isso tentar anular essa colaboração e fazer ali com que não valham aquelas provas que foram colhidas. Vai lá, Zé Maria Trindade, lá de Brasília. Pois é, doutor, eu dei uma olhada assim, no geral, e vi que todas as constituições no mundo inteiro têm algo parecido sobre um perdão, graça, ou um indulto, né, ou mesmo anistia. Vi que na Constituição francesa isso é muito ampliado, lá o presidente tem poderes, nos Estados Unidos também, o presidente Donald Trump acabou anistiando e tal. Mas a minha pergunta é a seguinte, por aqui houve um debate, inclusive no Supremo, lá atrás, que saiu vitorioso, sobre esse perdão, esse indulto, seria mais no sentido assim, humanitário, e não sendo assim, seria mudar a lei penal, quer dizer, o Congresso estabelecendo um perdão, ou o presidente da República estabelecendo um perdão contra a lei penal, que estabelece aquilo. Há limites na possibilidade aí da anistia, que é própria de um pós-regime, né? Como é que o senhor analisa sobre a aceitação da Constituição nessa possibilidade de anistia ou de perdão no caso de um presidente da República, se for eleito, e dar o perdão para os condenados? Boa tarde, Zé Maria. Bom, essa questão é muito interessante. Bom, realmente as constituições democráticas, em regra, prevêem os instrumentos do perdão e da anistia. Perdão, graça, indulto e anistia. Perdão, geralmente, a graça e indulto pelo presidente da República, então um ato unitário do presidente da República, né, do governo, e a anistia, em regra, um ato do Congresso Nacional do Legislativo. O que acontece? Eles são parecidos, mas têm fundamentos diferentes. A ideia de você ter uma anistia é você ter um esquecimento de um regime anterior para a instauração de um novo regime, de um novo momento histórico. Então, por isso, você tem uma anistia. Você esquece aqueles crimes cometidos no passado, no regime anterior, para que se inicie um novo regime, um novo momento histórico, sem que tenha aquele conflito, porque o conflito ele pode atrapalhar a sociedade a caminhar, ele pode ser mais deletério para a sociedade do que a existência de uma condenação de um processo, ou melhor, que o fim dessa condenação desse processo que seria feito pela anistia. Então, o que acontece, né, ela tem limite, sim, ela não é ilimitada, é lógico que você não pode fazer uma anistia digamos assim, por qualquer motivo. Essa que é a ideia dos chamados motivos determinantes. O legislador, se ele for fazer anistia, ele tem que fundamentar muito bem porque ele está fazendo aquilo, que está fazendo essa anistia, e não fundamentar de forma personalíssima. Acho que o risco aí do legislador é acabar levando a um personalismo no ex-presidente Jair Bolsonaro
e não nos fatos, porque a anistia não é sobre pessoas. A graça é sobre pessoas, ela é para uma pessoa específica. A anistia, ela é ampla e geral, então ela não é sobre pessoas, ela é sobre fatos, sobre momentos históricos. Então o legislador não pode incorrer nesse erro de personificar, personalizar essa anistia, porque se ele fizer isso, o que vai acontecer é que o Supremo vai falar, não, isso ultrapassa o limite do que é o instituto da anistia e, portanto, é inconstitucional. Então, caso haja condenação e caso haja uma discussão de fato de uma lei de anistia, o legislador tem que ser muito criterioso e cuidadoso, não só com o conteúdo da norma, o conteúdo da lei ali que vai ser aprovada, mas também com a exposição de motivos, para que não dê eventual margem ou dê mais margem ainda para que haja uma futura anulação pelo Supremo. Interessante, doutor. Vai lá, Gani, tem mais uma. Doutor, à luz do que o senhor viu até agora, houve cogitação ou tentativa de golpe? E supondo que houve cogitação, é possível falar em associação criminosa? Olha, interessante também esse ponto. O que acontece? O direito penal não pune pensamentos, tá? Ele pune execução. Então, para você ter a prática de um crime, você tem que ter o início da execução. E a questão desses crimes, especialmente os crimes constatados no Estado Democrático de Direito, é dizer quando você inicia a execução. Se basta você planejar, por exemplo, no terrorismo, basta planejamento para ter crime. A lei prevê isso. Agora, nos crimes contra o Democrático de Direito, não. Então, tem uma discussão jurídica se o planejamento, em tese, né, estou falando aqui em tese, a gente não tem certeza se ocorreu esse planejamento ou não, mas assim, supondo que houve um planejamento ali, que existiram conversas. Esse planejamento configuraria crime? A meu ver, tecnicamente, não. Eventualmente poderia haver condenação dessas pessoas por outros crimes, mas não por esses crimes de golpe de Estado, porque, a meu ver, o planejamento não seria execução ainda, tá? E daí, em tese, poderia haver organização criminosa, sim, mas não por esse crime, por outros crimes, talvez dano ao patrimônio público, outros fatos, mas não especificamente, e daí falando da questão do 8 de janeiro, eventual incitação, né, ou participação no 8 de janeiro, dano ao patrimônio público, patrimônio histórico, etc., mas não especificamente com relação a esses crimes, porque eu vejo que não há, de fato, uma execução, mas sim um ato preparatório que seria impunível tecnicamente no direito penal. Lógico, isso é uma questão técnica, os ministros com certeza vão se debruçar sobre isso para dizer se, na visão deles, esses atos configuram um mero pensamento e, portanto, são impuníveis, ou se já são atos de execução do crime, né, começaram a executar o verbo do crime, e, por isso, são atos puníveis. Então vai ser uma discussão bem interessante, é uma discussão eminentemente técnica, que é bastante difícil de fazer na prática. Eu vejo que não, mas os ministros podem acabar entendendo diferente. Doutor Falivene, só para a gente finalizar, diante da grande possibilidade de condenação, a entender, ao compreender o que os ministros já sinalizaram sobre isso, as defesas podem se concentrar muito também, segundo informações que nós temos, sobre as penas e principalmente sobre a possibilidade de um crime absorver o outro, como, por exemplo, a abolição do Estado Democrático de Direito com o golpe de Estado. Eu gostaria de saber do senhor se isso é possível e por que crimes tão parecidos tem penas que se ampliam tanto quando somadas. Bom, essa questão é bem interessante também. O que acontece? Um crime é crime meio do outro. E se esse crime é meio para se cometer outro, ele tem que ser absorvido pelo crime final. O nosso legislador, quando preveu esses crimes constatados no direito, não tomou cuidado com a redação dos crimes. Então, o golpe de Estado e a abolição violenta ficaram muito parecidos. Só que, assim, se você for ver, o golpe de Estado ele é um crime meio para a abolição do Estado Democrático de Direito. Então, você dá um golpe para abolir. Então, ele seria um meio para aquele crime. Então, vai haver essa discussão também nos acordos, nas decisões, que é o quê? Se o crime fim, né, a abolição do Estado Democrático de Direito, absorveria, caso haja condenação, né, se ele absorveria o crime meio, que seria o golpe de Estado. A meu ver, sim. É um crime meio para o crime fim. Então, ao meu ver, se aplicaria-se esse princípio da absorção e só responderia pelo crime final e não pelos dois crimes. E aí foi um erro do legislador. Eu falo assim, o legislador sempre tem que ser muito criterioso com as palavras que ele coloca, porque essas palavras, na prática, geram resultados. E esse é um caso desse. Ele criou dois crimes muito parecidos, sem dizer qual é a distinção dos dois, e com isso gerou esse problema. A meu ver, o golpe de Estado absorve... a abolição do Estado Democrático absorve o golpe de Estado, que seria um meio para cometer outro crime. Doutor Matheus Falivene, muito obrigado mais uma vez por conversar conosco e tirar muitas das nossas dúvidas. O espaço está sempre aberto por aqui e eu sei que uma hora o senhor vai voltar. Muito obrigado, boa tarde a todos. Um grande abraço.